Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de programação utilizando o Qt em C++, e na aula de hoje nós vamos falar sobre ponteiros que apontam para funções. O C++ também permite apontar para funções, ou seja, gravar o endereço de memória onde uma função foi declarada conforme o exemplo que a gente vai fazer agora. Então, o exemplo que a gente vai fazer agora é basicamente criar uma função e tentar passar o endereço dessa função para um ponteiro e executar essa função a partir do ponteiro. Isso vai nos auxiliar numa quantidade de problemas que a gente vai ver na frente. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora é criar uma função chamada soma com dois parâmetros de entrada, dois parâmetros inteiros que a gente vai chamar aqui de A e B. E essa função soma ela retorna a soma de A mais B. Na sequência, vamos criar uma função chamada operação. Essa função operação ela vai ter como responsabilidade receber dois parâmetros, x e y, o ponteiro da função, o ponteiro que aponta para uma função qualquer, e executar essa função. Então, para isso, a gente vai precisar aqui de três parâmetros inteiros. No primeiro parâmetro, a gente vai chamar de x, o segundo de y, são dois valores quaisquer. E o terceiro vai ser o ponteiro para a função soma, ou um ponteiro que tenha a capacidade de apontar para a função soma. Nesse caso, a gente precisa que esse ponteiro tenha dois parâmetros de entrada do tipo inteiro e um parâmetro de saída do tipo inteiro. Então vamos tentar explicar aqui o que está acontecendo nessa declaração da operação. Temos um ponteiro aqui que ele aponta para uma função. Essa função deve ter dois parâmetros de entrada do tipo inteiro e um parâmetro de saída do tipo inteiro. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora na sequência é tentar executar essa função para a qual o ponteiro aponta, passando os dois parâmetros de entrada, x e y, que a gente recebe na função operação. Essa sintaxe aqui nos permite executar o ponteiro passando dos dois parâmetros x e y. Agora, na sequência, nós vamos chamar a função operação e passar dois parâmetros, x e y, assim como o endereço da função que a gente quer executar. Então, os parâmetros x e y aqui, eles vão ser 5 e 7, e a soma vai ser a função que queremos executar dentro de operação. Executando aqui, nós podemos perceber que o resultado da soma de 5 mais 7 é 12, e vamos tentar entender aqui o que está acontecendo na chamada dessa função. Estamos chamando a função operação, passando para x o valor 5 e para y o valor 7. E o endereço da função soma está sendo passado para o ponteiro função aí. Aqui estamos retornando a simulação da função soma, basicamente que é o endereço que estamos passando para esse ponteiro, onde x está virando o parâmetro a da função soma e y o parâmetro b. E aí estamos executando a soma de A mais B, que é o retorno que aparece na tela. Na sequência agora nós vamos fazer uma outra função, que vamos chamar aqui de subtração, a abreviação sub, por exemplo. E essa função vai retornar a subtração, ou seja, A menos B. Então na sequência nós já entendemos mais ou menos como funcionou para a função soma. Vamos fazer de forma semelhante para a função subtração. Então vamos executar a função subtração e tentar perceber o que está acontecendo aqui com o resultado. O que a gente vai verificar aqui é que o primeiro valor foi 12, que é a soma de 5 mais 7, e o segundo, menos 2, que é a subtração, 5 menos 7. E aí a gente consegue perceber um pouquinho da vantagem de utilizar o ponteiro, é porque não precisamos criar uma função que dependa explicitamente de soma ou de subtração. Nós podemos criar uma função, implementar uma outra função do jeito que quisermos, desde que ela tenha dois parâmetros, e aí na sequência nós podemos passar esse endereço e executar essa função da maneira como a gente quiser. Isso vai nos auxiliar na absceção, Newton, por exemplo. Então na sequência aqui nós vamos falar nas próximas aulas sobre alocação dinâmica de memória. Vamos utilizar também esses conceitos de ponteiros. Vamos falar das funções malloc, realloc, calloc, free e dos identificadores delete e new. Então até as próximas aulas.